Olá, time! Vamos para uma aula bem prática de banco de dados. Mas antes da prática, eu prometo que é rápido, nós precisamos dar uma olhadinha na teoria para que na hora que executarmos os códigos não fica tão estranho. Tudo bem? É bem rápido. Vamos para o Google. De acordo com o Google, definições da web, banco de dados ou base de dados são coleções de informações que se relacionam de forma a criar um sentido. Não entendeu ainda, né? Não tem problema. Eu vou usar de um artifício da escola. Inclusive eu peço sigilo. É uma ferramenta que só a nossa escola tem, que eu tenho certeza que vai fazer você entender. Ela se chama Paint. Calma, se concentra, vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu vou utilizar o Facebook para que você possa entender. Tenho certeza que você utiliza o Facebook, certo? Então o Facebook é mais ou menos assim. Olha que poderosa essa ferramenta. Então esse é o Facebook, nós temos aqui o nosso perfil, temos a timeline, temos um post aí embaixo do outro, aqui do lado nós temos a conversa, certo? E aí tem diversas pessoas aqui que nós podemos conversar, etc. Só vamos colocar aqui, só pra gente não esquecer que é o Facebook, tá? Apesar de bem desenhado. Vamos usar outro elemento aqui para identificar o banco de dados, para representar o banco de dados. Tudo bem? Cada informação que o Facebook apresenta para você, agora que você entende o que é o banco de dados, você já vai conseguir administrar essa informação. Tudo, absolutamente tudo que aparece do Facebook vem de um banco de dados. Quando você conversa com alguém, todos aqueles caracteres que você digita e salva, vai para um banco de dados. Todas as fotos que você envia, todos os posts que você posta na timeline, qualquer coisa que você faça no Facebook tem uma origem, um banco de dados. Tudo bem? O banco de dados nada mais é que um espaço que eu guardo informações. Eu posso guardar qualquer informação lá. Eu posso guardar fotos, eu posso guardar contas bancárias, eu posso guardar o saldo da conta. Qualquer dado que apresenta num dispositivo eletrônico informatizado na web, por exemplo, ou qualquer outro form, ele vem de um banco de dados. Tudo bem? E como é que funciona? Onde fica esse banco de dados? É um banco de dados, ele nada mais é que um programa instalado numa máquina. Sim, ele é um programa instalado na máquina. Por exemplo, eu estou mexendo na minha máquina aqui e eu posso conectar num banco de dados na sua máquina aí, desde que esteja instalado, obviamente. Tem algumas ferramentas que controlam o banco de dados. Eu vou colocar algumas imagens aqui para que você grave isso na sua mente. Eu tenho o SQL Server, alguns bancos, né? Algumas ferramentas. Ele é da Microsoft, ele é um banco de dados. Tem o Oracle DB, certo? Outro tipo de banco de dados. Tem o MongoDB. Espero que não apareça nenhuma imagem. Tem o MongoDB. Então, quer dizer, vamos recapitular. Então, banco de dados é um lugar onde eu guardo informações. Tudo e qualquer coisa que aparece na web, por exemplo, vem de um banco de dados. E o banco de dados, existem ferramentas que os controlam, certo? Nós vimos o SQL Server, o Oracle e o MongoDB. Sabe quem é representado como, pode ser representado como um banco de dados também? O Excel. O Excel também é representado como banco de dados. Lá ele guarda informações, você guarda o Excel em qualquer lugar, as pessoas podem acessar. A diferença do banco de dados para o Excel é que o banco de dados, como o SQL Server, ele consegue expor esses dados e outras ferramentas conseguem capturar esses dados e apresentar, como o Facebook citado anteriormente. O Facebook vai lá, apresenta as informações para você, mas antes ele vai lá buscar a informação aonde? No banco de dados.
Agora, de maneira prática, vamos entender como é que utiliza o banco de dados. Vamos utilizar o SQL Server, tudo bem? O SQL Server, para você abri-lo, você tem que instalar o SQL Management. Há outro vídeo explicando como eu faço a instalação, tudo bem? Agora ele já está instalado, vamos fazer na prática como criar um banco de dados e eu pressuponho que você já esteja com esse software instalado, tudo bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode nos contatar, tudo bem? Não tem problema nenhum. Vamos lá. No iniciar, digita SQL, ele vai vir aqui, ó, SQL Server, Management Studio. Você pode ter a versão 2014, 2015, 2012, não tem problema. Clica e ele vai abrir, tudo bem? Legal. Ele vai abrir essa tela para você. Agora, nós vamos conectar um banco de dados. Lembra que o banco de dados é um software que ele é instalado em qualquer outro lugar? Exatamente, eu estou na minha máquina agora, eu vou conectar num banco de dados instalado em outra máquina. Como eu faço isso? Eu clico aqui, ó, no menu filé, vamos pegar outra setinha, aqui, ó. Clica no menu filé, Connect Object Explorer. Ele vai abrir essa caixinha para você. Ele está perguntando para você onde eu conecto. Em qual SQL Server você quer se conectar? Eu quero me conectar no SQL Server localizado nesse endereço IP aqui. Isso aqui é uma máquina, tá, gente? Na web. Então, esse é um endereço de uma máquina na web. Então, eu quero conectar numa máquina cujo endereço é 200.98.67.3. Não é simples, simplesmente digitar um endereço e conectar. Tem uma simples segurança, que é um usuário e uma senha. O usuário você vai digitar SA, poderia ser qualquer outro. E a senha é uma senha bem legal. Vou até digitar aqui para vocês com calma. Brujá231. A gente colocou essa senha porque você nunca ia imaginar que ia ser uma senha tão legal assim, né? Possível hackear. Cola a senha aqui e clique em conectar. Legal. Se apareceu essa caixinha aqui para você, significa que você digitou perfeitamente os dados. E a gente está, nesse momento, nós estamos conectados a um banco de dados naquele endereço lá. Naquele endereço 200.98, etc. Tá? Agora, vamos expandir essa caixinha aqui, ó. Ó que legal. Então nós estamos conectados a um banco de dados lá estamos conectados a um SQL Server, que é um servidor de banco de dados, e lá tem uma porrada de bancos já instalados, já criados. O que nós vamos fazer agora? Criar um nosso para essa aula. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito aqui, New Database. Agora, nessa caixinha aqui, nós vamos dar um nome ao banco de dados. Vamos seguir o exemplo nessa caixinha aqui, ó. Vamos seguir o exemplo, vamos colocar um nome chamado do banco de Facebook. Tudo bem? Clica aqui, ó, no OK depois disso. Olha aí que bacana. Uma vez que você clicou em OK, ele fez um processo, uma SQL, e construiu uma base de dados para você. E olha que base importante do Facebook. Muito legal, time. Essa foi uma aula, explicamos de uma maneira um pouco mais profunda, teórica, sobre o que é o banco de dados, e nós criamos um banco de dados. Na próxima a gente vê mais coisa. Um abraço. Nós vamos criar uma tabela. Porque não adianta nada eu ter um banco de dados. Imagina um banco de dados do Facebook que tem